Olá, sou Luzaneri Cruz, médica endocrinologista e esse é o Médicos em 3D. Nesse espaço, nós vamos levantar algum debate, tentar tirar algumas dúvidas e, por último, te dar algumas dicas. Hoje, meu convidado é o Dr. Adriano Batistuta. Tudo bem, Adriano? E aí, Luza, tudo bom? Adriano é médico, cirurgião plástico. Que tema maravilhoso, né, Adriano? Cirurgia plástica, toda mulher ama esse tema, Adriano. E assim, a gente podia juntar duas coisas. É nosso tema frequente aqui nesse espaço, falar um pouquinho sobre o coronavírus. Me fala como é que é ser cirurgião em tempos de coronavírus. Só para poder dar um contexto, vocês ficaram sem operar por uns 60 dias, foi isso? Foi mais ou menos isso daí, né? Logo no início da pandemia, você sabia muito pouco, né? Então as pessoas tiveram mais aquela retração natural, né? Nós tivemos um cuidado, uma abordagem bem conservadora no consultório. Nós tínhamos algumas revisões para fazer e nós marcávamos pacientes que nem se encontravam no consultório, né? Tipo de meia hora, de hora em hora, então os pacientes nem se viam. Aqueles cuidados, usar máscara e tudo, até a coisa voltar ao normal, né? A gente procura manter esses cuidados daí. A gente continua passando os cuidados de limpeza, de usar a máscara, mas o volume de consultas, de revisões aumentou, né? Mas procuramos manter o espaçamento, né? O afastamento e esses cuidados ainda. E tem algum protocolo agora? Porque vocês voltaram a operar com força total, não é isso? Aliás, com força mais que total, né? Que eu acho que as pessoas ficaram em casa, meditando, de repente vendo alguns defeitos nelas próprias, né, Adriano? O povo se olhou mais no espelho, né? E aí voltaram querendo corrigir alguns defeitos, né? Ficar bem consigo mesmos. E então, você agora... Até uma coisa que eu te perguntei, eu vejo assim que os pacientes, se eu fosse cirurgiã, eu teria um pouquinho de medo de operar. Um paciente que teve coronavírus, você dá um afastamento maior, assim, por exemplo, no último dia de sintoma, quantos dias vocês costumam dar? E o paciente sintomático, quem é que vocês falam assim, não, esse não pode operar? Ah, tá. Bom, para poder operar, né, a pessoa que teve um quadro leve, né, e a gente solicitou o PCR e o IgG, que são exames, né, apropriados. Se eles derem negativo, está liberado. Normalmente isso daí em torno de 2 semanas, né, após os sintomas, né? O início pode dos fazer. Sintomas. E os pacientes que a gente não faz, né, se tiver qualquer suspeita, né, a gente solicita e só depois então, né, foi verificado que não tem, que a gente faz. E eu tenho orientado os pacientes também, porque depois que faz os exames, o paciente ainda corre o risco de pegar, né? Então eu tenho orientado o uso da ivermectina, tomar de maneira profilática, né? Toma uma dose, né? Faz a cirurgia, né? Depois da primeira dose, 15 dias depois toma outra dose. E mais uma dose tem que entrar mais ou menos 1 mês de cirurgia, onde o paciente está bem restabelecido e já está bem. E o local que opera é importante? Por exemplo, um hospital que não tenha casos de coronavírus. Vocês têm tido esse tipo de preocupação de operar e de internar longe de uma instituição que interne também coronavírus? Essa é uma preocupação importante, né? Uma condição para poder operar no hospital que não tenha Covid, né? Porque o contato próximo, né, acaba tendo um risco um pouquinho maior, então a gente tem evitado operar em hospitais maiores, né? Tem uma migração maior para os hospitais de pequeno porte que não têm acesso a coronavírus, né? E Adriano, eu até comentei com você que eu tenho visto como clínico pacientes que têm diagnóstico de coronavírus, vão para casa, têm alta já e voltam às vezes com lesões de pele. E eu tenho 1 ou 2 casos de cirurgiões plásticos, de colegas diferentes, que tiveram até necrose da cicatriz. E você falou que você não tem visto isso, né? Mas isso é uma coisa que pode acontecer, né? Dentro de um contexto que a gente está vivendo de pandemia. E você tomaria alguma atitude especial? Por exemplo, olharia a hemoglobina? Tem algum exame mais especial para a gente evitar que essa pessoa tenha essa cicatrização ruim ou não? Bom, o coronavírus, né, como a gente sabe, né, uma da fisiopatogenia é a ação dentro do vaso sanguíneo, né? Ele pode prejudicar a circulação em determinada região. Então, se tem um descolamento grande de pele, tipo cirurgia de abdômen, cirurgia de face, então o paciente tem que estar muito bem, né, com a hemoglobina boa. E uma conduta prudente também é passar dilatadores, né, a pentoxifilina, né, a gente usa vários dilatadores para poder
diminuir esse risco. Heparina profilática, A né? heparina também, em abdômen a gente sempre faz, né, heparina profilática. Aham. Pelo menos no mínimo 6 dias, né? Pós-operatório, né? Isso, pós-operatório. Para garantir, né, que tenha... Porque às vezes a pessoa coloca tanta energia, tanta expectativa, né, em cima daquela cirurgia. Já a pessoa tiver alguma complicação tão ruim, né, Adriano? Ah, com certeza, né? A cirurgia plástica é uma cirurgia onde a pessoa ela tá bem e quer sair melhor ainda, né? Se a gente, de certa maneira, né, cria uma situação dessa, não é bom nem para o cirurgião, nem para paciente. Então, muito interessante essas suas colocações, até para o paciente se sentir seguro para voltar a operar. Porque durante muito tempo a gente lidou muito com medo, né? E agora as pessoas estão confiantes de voltar a cuidar da sua saúde. Então, eu achei super interessante. No próximo bloco, nós vamos falar se existe ou não técnicas novas dentro da cirurgia plástica. Aguarde. Estamos de volta com Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas. E nosso convidado de hoje é o Dr. Adriano Batistuta, falando sobre cirurgia plástica. E aí, Adriano, o que tem de novo dentro da cirurgia plástica? Tem alguma coisa nova ou a gente já domina todos os conceitos dentro da cirurgia? Me parece uma especialidade dinâmica, né? Ah, sem dúvida, né? Inclusive porque as pessoas às vezes até renomeiam determinadas técnicas, né? E dão uma roupagem diferente, né? Há um tempo atrás a gente muito falar em bioplastia, né? Aí colocavam o PMMA, que é um acrílico na face, hoje em dia não se faz muito mais. Isso complicou um pouquinho, não foi, Adriano? Aí hoje em dia se fala-se muito em harmonização facial, mas é uma coisa que já se fazia há muito tempo, né? O cirurgião plástico sempre, no complemento da cirurgia ou como procedimento primário, ele faz um preenchimento num sulco, aumenta um lábio, né? É um botox, são complementos que mudam o rosto, né? E mudou o nome, né? De preenchimento e botox para harmonização facial. E a lipoaspiração também, ela está passando por isso daí, né? Já tiveram várias técnicas, né? Em cima da lipoaspiração ultrassônica, lipoaspiração a laser, a tradicional vibrolipo. E hoje a gente ouve falar da lipoaspiração HD, né? Onde se procura se fazer os sulcos naturais, né, do abdômen para trazer como se fosse um aspecto mais atlético, né, no abdômen. Bem atraente mesmo. Fica parecendo que é uma técnica excelente, né? Assim, quem não gostaria de ter esse aspecto atlético? Mas eu entendo que não é para todo mundo, né, Adriano? Por exemplo, a harmonização também que você falou, tem uma série de pessoas que estão arriscando um pouco também, né? Modificando o rosto demais, assim como essa modificação extrema do abdômen. Eu sempre falo assim, que às vezes eu vou na praia e o abdômen da pessoa parece que tem uma idade e a pessoa parece que tem 30 anos a mais do que o abdômen. O que você acha disso? Isso não é harmonização? Não devia ser mais harmônico? Às vezes uma técnica mais suave? Ou isso é coisa da minha cabeça? O que você acha? Eu penso que o bom é inimigo do ótimo, né? Às vezes a pessoa ela força para ficar tão bom que realmente perde a sintonia com o restante do corpo, né? E o risco de complicações realmente é maior quando se exagera, né? E a gente tem que lembrar sempre, por exemplo, o abdômen, ele tem diversas camadas, né? Se a gente quiser tratar, por exemplo, só a camada subcutânea, tecido gorduroso, trabalhando os sulcos, reduzindo, sem esquecer de trabalhar a musculatura, né? Firmar o abdômen, o resultado, é mais difícil de conseguir um resultado esperado. E Adriano, assim, uma coisa que me interessa muito, que às vezes o paciente chega para mim e fala assim, eu preciso emagrecer porque o cirurgião plástico mandou. Falou que só vai me operar se eu perder tantos quilos, traça uma meta, é bem bacana. E aí duas coisas acontecem, né? Às vezes a pessoa emagrece super bem, faz a cirurgia plástica, você deve acompanhar isso também, e depois engorda tudo de novo, porque ela não emagreceu para a vida, para estar bem, ela emagreceu para fazer a cirurgia. Não emagreceu a cabeça, né? E outra coisa que eu vejo também é que a pessoa às vezes não emagrece e mesmo assim ela é submetida ao procedimento. Você tem experimentado isso, essas situações lá no consultório? Como é que você lida com isso? Em relação ao peso, né, eu procuro saber principalmente a expectativa do paciente, né? Quando o paciente vai para a cirurgia querendo emagrecer, não é uma boa opção, porque uma cirurgia que a gente consegue tirar 4, 5 quilos, né? Se a pessoa fizer um regime de um mês, ele consegue perder esse peso.
Agora, um paciente que está acima do peso, ele tem aquele abdômen avental que incomoda, entendeu? Ele tem um pouco de dificuldade com o peso, mas é um peso estável, a pessoa se sente bem. Aí esse paciente a gente indica, né? Por exemplo, uma cirurgia de abdômen, ele vai ficar satisfeito, entendeu? Vai perder um pouquinho de peso, mas vai manter aquele abdômen, né? Vai diminuir aquela assadura que tem no verão. Então ele vai ter um ganho, né? Nesses casos a gente tem indicado. A gente procura evitar, sempre que possível, os pacientes que estejam muito acima, que realmente aí as complicações são mais comuns, né? Principalmente acima de 30 de IMC, costuma ter um pouquinho mais de complicações. Então, se puder evitar, é melhor, né? E a cirurgia de mama continua sendo a cirurgia que a gente mais vê sendo realizada? Ou tem alguma outra cirurgia que entrou dentro do desejo das pessoas ou da indicação das pessoas? E outra coisinha que eu fico assim sempre curiosa, os homens agora têm ido mais ao consultório também, procurando cirurgia plástica? Os homens têm ido, sim. Bom, a cirurgia de mama, realmente, né, uma das maiores procuras principalmente a prótese de mama, porque a gente percebe que é um ganho quase que imediato, né? E como, de uma maneira geral, a cultura, ela mostra, né, mulheres com a mama um pouco maior, mais marcada, então as mulheres têm procurado isso daí. E em relação aos homens, realmente é como, muitas vezes eles vão acompanhando a mulher, ele vê aquela recuperação, o ganho que elas têm, eles pensam assim, poxa, eu também posso fazer, entendeu? E como as pessoas estão mais tranquilas em relação a isso, né? A visão de um homem fazendo uma cirurgia plástica, né? Então está sendo bem aceita. Adriano, eu sempre peço, por último, assim, para o meu convidado dar uma dica. E eu estou te pegando até de surpresa, né? E aí eu queria que você desse uma dica para as pessoas que nos assistem, até para um colega médico, se for o caso. Eu, por exemplo, você me ajudou em um monte de dúvidas que eu tinha aqui agora. Mas você tem uma dica específica que você gostaria de dar? Bom, cirurgia plástica as pessoas têm que encarar, né, como uma cirurgia qualquer, né? Não é assim, você ir ao shopping comprar uma roupa ou uma coisa do tipo, né? Então é bom haver um bom planejamento, escolha de um profissional adequado, né? De preferência, se alguém te indicar, você vai no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, observa se esse profissional ele está inscrito lá. Se ele está inscrito na Sociedade de Cirurgia Plástica, quer dizer que ele fez no mínimo 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Então é o profissional indicado para fazer, o risco de complicações vai ser menor. Adriano, obrigada. Eu que agradeço. Super esclarecedora essa sua fala. Gostei muito de estar aqui com você, tá bom? Muito obrigado pela presença e poder ajudar a esclarecer essas dúvidas. Esse foi o Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas. Até o nosso próximo encontro.